Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditar o texto do Sagrado Evangelho, que sempre nos enriquece, à medida que nos deixamos ser modelados pelas orientações, pelos os ensinamentos do nosso próprio Deus. Hoje nós meditamos o Evangelho de Marcos 12, 18 a 27. É continuidade daquele que meditávamos ontem. A pergunta ontem era, devemos ou não pagar o imposto a César? Feita por um grupo enviado pelo imperador romano. Aqui a pergunta é sobre a verdade da ressurreição. E esse grupo de saduceus coloca então este questionamento para Jesus a partir de uma história. Os fariseus, como os saduceus, melhor, como o próprio texto diz, não acreditam em ressurreição. Por isso aqui nós podemos meditar esse texto a partir de dois momentos. O primeiro momento é a visão daquele que está distante de Deus. A visão do mundo. O mundo enquanto indiferente a Deus. Este interpreta a continuidade da vida pós-morte como se fosse esta mesma vida aqui. Essa continuidade desta vida que estamos também vai suceder após a nossa morte. Jesus vai mostrar o contrário. Então aqui eles questionam Jesus, querem pegar Jesus em alguma falha. E aqui eles trazem o questionamento sobre esse ponto central do ensinamento de Jesus, a ressurreição. E eles chamam Jesus de mestre, não porque querem aprender com Jesus, não porque são submissos a Jesus, mas estão ali simplesmente para tirar sarno da cara de Jesus. E Jesus vamos perceber que ele vai responder à base da Escritura. Os saduceus trazem aqui o texto da Sagrada Escritura para os saduceus. A Bíblia para eles é resumida no livro dos 5 livros da Torá. Somente esses 5 livros que eles respeitam. Aqui Jesus ele pega esses mesmos livros da Torá, no caso o Êxodo, que é aquele que eles vão apresentar como referência a este caso. Moisés nos disse que quando um irmão morre sem deixar descendência, os outros irmãos devem casar com a viúva para que ele possa dar descendência ao irmão. Este caso foram 7. Os 7 casaram com a mulher, a viúva, e não deixaram descendência. Após a morte, na ressurreição, de quem será ela mulher, já que todos casaram com ela? Esta é a pergunta que fazem os saduceus. É claro que eles dizem após a ressurreição, não porque acreditam que existe a ressurreição, mas como uma forma sátira, como uma piada que eles colocam para Jesus. Pronto, essa é a posição do mundo. O mundo cético, o mundo materialista, o mundo que não entende o mundo espiritual, o mundo que está avesso à realidade divina. Esta é a colocação dos saduceus. Pois bem, a última parte do texto nos mostra Jesus na sua docilidade. Jesus não entra no mérito da pergunta deles. Jesus, pelo contrário, vai buscar fundamentos para justificar ou fundamentar aquilo que ele anuncia para todos, a ressurreição, é claro. Por isso, então, Jesus diz na ressurreição, quando eles, acaso vós não estáis enganado por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Duas coisas sérias. Não conhecer as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Ou seja, vocês são ignorantes, como muitos neste mundo ainda existem. Como muitos fundamentalistas por aí, ainda temos muitos mesmos, nessas igrejinhas de esquina que se diga. Eis, amados irmãos e irmãs,
que aqui Jesus vai buscar o fundamento desta verdade da ressurreição no mesmo texto que eles trouxeram como espelho para esse questionamento. Êxodo 3:6, né, onde Jesus vai, eles trazem dizendo que Moisés mandou isso, e Jesus busca esse mesmo texto para certificar a verdade que ele crê. Ele vai dizer então: após a morte, os mortos, com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão mais, ou seja, a vida não será uma continuidade desta aqui. Mas lá nós teremos uma relação com o divino. Nós seremos, portanto, unidos ao divino. Jesus diz, serão como os anjos. Não se casarão nem se darão em casamento, diz Jesus. E Jesus mostra a ignorância deles a respeito da Bíblia, quando diz, vocês esquecem que neste livro que vocês trazem para mim, nesta citação bíblica, lá também diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Lá está dito isso de Jesus. Ora, se não é Deus ele não é Deus de mortos, mas dos vivos. Vocês estão muito enganados. Caríssimos irmãos e irmãs, eis a verdade na sua exuberância. Jesus tem fundamento. Jesus não está inventando nada. Simplesmente está apresentando aquilo que os nossos antepassados, que a Sagrada Escritura deixou registrada. Por isso a ressurreição não é um fato criado por Jesus. Ele simplesmente vem fundamentar. Por isso, eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Eis, amados irmãos e irmãs, que a catequese deste evangelho é que nós precisamos amar mais a vida. A vida não simplesmente neste mundo, na matéria, no corpo, mas também a vida após, a vida em Deus, que será plena, será bela, seremos como os anjos de Deus. Beba desta fé e deixa de tanto medo a respeito da morte, tantos pavores que as pessoas alimentam a respeito da morte. Muita gente se escandaliza, muita gente não consegue pensar nesta realidade. É sinal de que a fé está pouca. É sinal de que você está semelhante aos saduceus, que não acreditam na ressurreição. Ressurreição, portanto, é voltar a participar desta vida unida em comunhão com o Altíssimo. Desejemos esta convivência, esta bela relação na presença de Deus. Que Deus te abençoe, nos abençoe nesse dia, para que assim a presença de Deus seja fecunda em nossa caminhada, em nossa vida. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos santifique. Não esqueça de se inscrever no meu canal, lá no YouTube, que você vai estar ajudando a evangelizar mais pessoas. Deus vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Paz e bem.